de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Em 580 pelo site e também pelo aplicativo. Meus amados, a cada ano que passa o número de pessoas diagnosticadas com diabetes vem crescendo cada vez mais. Pois é, atualmente a doença atinge mais de 15 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes. E para falar mais sobre esse assunto, neste Dia Nacional do Diabetes, eu vou conversar agora com o endocrinologista doutor José Marcelo Natividade. Doutor, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Opa, o prazer é todo nosso. Obrigado por essa oportunidade, hein, doutor? Eu que agradeço. Doutor, para começar então aqui o nosso relógio entrevista, quais as razões para o número de diabetes ter crescido tanto nos últimos anos, inclusive entre os mais jovens? Então, esse é um problema que nós vemos já há mais de 20 anos relatando, né? Esse crescimento exponencial, não só no Brasil, mas no mundo, né? Sim. Claro que isso está ligado muito à questão da obesidade, que vem aumentando de maneira também exponencial em todas as camadas, né? Da população social e etária. Uhum. O hábito de vida, né, que é de consumo maior de álcool, cigarro, sedentarismo, né? Uhum. A população urbana, a população brasileira é muito mais urbana que rural, né? Então, isso traz todas aquelas consequências de consumos de alimentos de baixa qualidade, né? Sim. Alimentos processados, excesso de gorduras saturadas, falta de exercício, uma série de coisas que contribuem para o aumento de peso e, consequentemente, para o aumento no número de casos de diabetes. Você sabia, Paulo, que o diabetes é a principal doença no Brasil? Quer dizer, que o maior índice de doentes no Brasil é o diabetes. Sim. E a principal causa de morte no Brasil também é o diabetes. Entendi. Doutor, agora a segunda pergunta aqui, né, conforme o senhor mesmo destacou aí, a falta de exercícios físicos e tal. Apenas evitar o consumo de açúcar pode prevenir a diabetes e os açúcares naturais, né, como mel, frutose e caldo de cana, doutor? Então, veja, aí nós temos que olhar de maneira bastante ampla. O açúcar não é só o açúcar que você coloca ou adoça um alimento que tem aquela importância em gerar um aumento glicêmico. Uhum. Tem aqueles açúcares que estão embutidos nos alimentos, ou que já estão açúcar na composição do alimento. Por exemplo, no ketchup, todo mundo gosta de ketchup, hambúrguer, né, hot dog e tal. No ketchup tem 4 gramas de açúcar lá dentro, tá? Então, embutido. A batata vai virar açúcar, né? A pizza vai virar açúcar. Então, não é só através do adulçar que você vai ingerir o açúcar. Mas entre os adulsores, né, entre os açúcares, né, claro que o mais nefasto é o açúcar, no caso, açúcar comum, né, refinado. Sim. Tá? O mel que você falou, por exemplo, os açúcares naturais, eles são melhores, muito melhores do que o açúcar refinado, claro. Mas um certo cuidado. Por exemplo, uma colher de mel, né, equivale em poder, quer dizer, equivale em termos de açúcar, a 1,5 colheres de açúcar. Quer dizer, ele tem mais açúcar que o próprio açúcar, tá? Só que ele tem outros componentes que são bons, né? Que tem o brócolis, tem mais tal, que te ajudam em outras coisas. Então, você tem que consumir o mel com parcimônia, tá certo? Então, no caso do mel seria interessante, né? Com baixa quantidade, o eritritol, não é? O açúcar demerara, a própria frutose, são açúcares menos impactantes para quem não é diabético e também para possível, quer dizer, para você evitar a doença consumindo menos açúcar refinado. Certo. Agora, doutor, existem sintomas visíveis que indiquem a presença da diabetes? Se sim, quais são? Então, os sintomas a chama de pólise, né? Então a pessoa começa, primeiro, a beber muita água, né? A boca muito seca, começa a beber um pouquinho mais de água, consequentemente ele vai urinar mais. Sim. Né? À medida que a doença vai avançando, não é? Ele não vai percebendo que ele tem a doença, ele vai perdendo peso. Né? Ele vai sentindo ele vai comendo mais e vai perdendo peso, tá? E aí vem outros fatores, né? Alterações visuais, às vezes fica um pouquinho embaçada, tem um pouco de fraqueza, né?
E aí ele vai sentindo que alguma coisa não está legal. Aí ele vai procurar o médico, né? Provavelmente antes disso ele já procura o médico, tentando achar uma razão para esses sintomas e sinais. Uhum. Agora, doutor, a gente sabe que diabetes não tem cura, né? Não. De que maneira as pessoas diabéticas podem ter aí uma melhor qualidade de vida, doutor? Olha, eu brinco que meus pacientes, que desse limão tem que fazer uma limonada. Né? É verdade. Às vezes, não é verdade? Tem Sim. males que vêm para bem, né? Às vezes a pessoa tendo um diabetes, iniciou com uma doença crônica, ela começa a se cuidar mais, né? De que maneira? Ela vai ter melhores hábitos, ela vai comer melhor, ela vai passar a se exercitar. Se ela fuma, ela vai parar de fumar, ela vai diminuir muito a bebida, ou se não parar de beber, não é? Fazer um pouquinho mais de exercício, vai passar a se exercitar, ou seja, ele começa a realmente se cuidar. Em cima de uma doença que trouxe para ele, né, uma questão de insegurança, de medo, ele começa então a olhar para si e ver que ele pode mudar a sua história, né? Ele tem a doença, mas ele não precisa morrer dela, né? Ele vai morrer com ela, mas não dela. Então ele passa a se cuidar. E aí a sua longevidade está garantida. Entendi. Doutor, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, né? Explica aqui para os nossos ouvintes, é verdade que alguns alimentos realmente podem ajudar a diminuir aí o açúcar no sangue? Que cuidados que os diabéticos têm de ter com as receitas caseiras, né, de cura, como água de quiabo, por exemplo? Isso é verdade? Olha, às vezes, de vez em quando, aliás, dizem que sempre, infelizmente, através das redes sociais, surgem aquelas coisas milagrosas, né? Sim. Então, a questão do quiabo é mais uma delas, né? As pessoas, para ter o like, para ter o clique, fazem qualquer coisa. Então, colocam em redes coisas que não fazem nenhum sentido, nenhuma comprovação científica. A questão da água do quiabo, ou mesmo do quiabo, não tem nenhuma comprovação científica, isso vai ajudar, entendeu? A diminuir o diabetes, tá? Você tem alimentos, claro, de baixo índice glicêmico, vamos supor, você vai consumir a farinha, uma farinha integral. Por quê? Porque a farinha integral, ela tem uma capacidade de absorção mais lenta, então ela tem menos impacto de se transformar em açúcar. Então isso ajuda ao paciente diabético a se controlar, né? A ter uma taxa glicêmica melhor. Mas isso também não significa que ele pode consumir farinha integral à vontade, né? Sempre dentro dos parâmetros que o próprio médico ou a nutricionista vai orientar ele. Não tem nenhum alimento caseiro que possa substituir, não é, a orientação alimentar tradicional e as medicações que servem para tratar o diabetes. Então, quem está tomando remedinho para diabetes, tomar água com quiabo, não vai fazer a mínima diferença. Se ele gostar do quiabo, ok, vai ser um prazer comer o quiabo. Sim. Mas isso vai ajudar no diabetes de maneira alguma. Entendi, com certeza, doutor. Essa resposta foi a melhor de todas. Agora, doutor, sempre é bom, né, continuar fazendo exercícios físicos, evitar sempre o açúcar, o refrigerante, né, doutor? Olha, é importantíssimo. Para você ter uma ideia, nós, de acordo com a nossa Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos consumir apenas 50 gramas de açúcar ao dia. Pra você ter uma ideia, uma latinha de refrigerante, não é, açucarado, leva 38 gramas de açúcar numa única latinha. Quer dizer, quase numa latinha você está consumindo quase o que você deveria consumir ao longo de todo o dia. Meu Deus. Você vê como impacta o nosso pâncreas, que é o órgão que regula, não é, as taxas de açúcar. Sim. O coitadinho sofre bordoada o dia inteiro, coitado, né? Por isso que ele cansa e você se torna diabético. Quer dizer, ele passa a não mais produzir insulina de maneira adequada, porque ele foi tão requisitado ao longo do período das nossas vidas, com alimentos errados, com consumo exagerado e tudo mais, que ele acaba entrando em falência. Não é? Por isso que surge o diabetes. O exercício, por que ele é importante? Porque ele aumenta os receptores de glicose no músculo. Então, quanto mais você fizer exercício, mais receptor de glicose vai estar aberto. E a glicose circulante vai grudar neles e vai baixar as taxas de açúcar no sangue. Por isso é importante o exercício físico, né? Deixar o sofá e fazer um pouquinho mais de exercício. Vocês estão no Rio aí com praias maravilhosas, né? Uma cidade plana, você tem tudo para se exercitar. Opa, isso é bom, com certeza, doutor. Eu continuo, então, fazendo minhas caminhadas, minhas corridinhas, evitando ali o refrigerante. Já cortei o refrigerante, de primeira.
Perfeito, é isso. Olha, para chegar à terceira idade, tem que passar pela segunda e pela primeira com saúde, senão você não chega na terceira, entendeu? É verdade, doutor, com certeza. Bom, gente, tá bom, doutor. Só lembrando aqui, doutor, que eu quero lembrar aqui os nossos ouvintes que eu tive o prazer de falar com o endocrinologista, doutor José Marcelo Natividade, sobre diabetes. Doutor, suas considerações finais, fica à vontade. Olha, gente, menos sofá e mais caminhada, mais exercício, alimentação mais saudável, melhores escolhas, viu? Isso é importante. Eu sei que, claro que os alimentos mais saudáveis nem sempre são os mais baratos. Sim. Não é? Isso é um problema também, infelizmente, né? Mas dentro das nossas possibilidades, tem que fazer as melhores escolhas, pensar antes de comer, fazer mais exercício e olhar os rótulos daquilo que você está colocando para dentro da boca. É importante. Tá bom? Tá bom, doutor. Obrigado. E tirar os maus hábitos. Essa é a grande mensagem, tá bom? Ok, doutor. Foi um prazer falar com o senhor, tá, doutor? Obrigadão aí pelo carinho. Muito obrigado. Um forte abraço a todos aí. Um forte abraço. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Foi dado o recado, hein?